A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como falei anteriormente na mensagem, que as 4 trombetas, elas tinham uma finalidade de trazer nas suas mensagens catástrofes sobre a face da terra. Mas a gente observa que nessas últimas 3 trombetas, que são dirigidas aos habitantes da terra, elas trazem pragas severas aos seres humanos. A Bíblia diz que quando a 5ª trombeta ela é tocada, a Bíblia diz que vem gafanhotos sobre a terra. E a esses gafanhotos foi-lhes dado poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus em suas testas. Então, agora não são catástrofes naturais, mas são severos castigos de Deus que atingirá o ser humano, como a própria Bíblia diz, que não foi permitido que matasse os homens, mas que os atormentassem por 5 meses. E esse tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E esses mesmos homens que serão feridos, eles buscarão a morte, mas não a acharão. Irão sofrer conforme diz a palavra do Senhor. Então, essas pragas, elas serão piores e mais terríveis do que as catástrofes naturais. Então, esse pronunciamento dos 3 ais, que é dirigido pelo anjo, antes de começar o soar da 5ª trombeta, que o anjo ele fala: ai dos que habitam sobre a face da terra. Então, é porque esses ais, eles viriam trazendo destruição para os próprios homens. Destruição para os próprios homens. Então, a Bíblia diz que o aviso que foi dado, que fala sobre a chave do poço do abismo, significa que esses seres, eles vão incitar o mal sobre a face da terra. E eles receberam permissão de Deus para fazer com que a terra seja assolada demasiadamente com as suas operações malignas. Porque a leitura que nós fazemos, se for aplicado de forma literal, nós vamos ver gafanhotos mesmo. Mas aqui não se trata de gafanhotos. Não se trata de algum inseto que vai aparecer nos últimos tempos. Porque esses gafanhotos simbolizam demônios, espíritos malignos, que vai deixar um estado de aflição sobre a terra tão profundo, a ponto de um homem buscar a sua própria morte, na tentativa de aliviar suas dores de opressão. Mas a Bíblia diz que Deus não vai permitir que eles alcancem a morte. Então, o sofrimento causado por esses demônios é pior do que a morte. Imagine, meu amado, você que está me ouvindo nesse momento,
um sofrimento muito pior do que a morte. Um sofrimento que avassala a alma, o espírito, a carne do homem. Que isso acontecerá no período da grande tribulação, que a igreja, aleluia, não estará mais aqui nessa terra para contemplar esses ais, esses grandes sofrimentos que virão sobre a humanidade. Então, na realidade, a palavra de Deus fala que esse sofrimento atingirá os ímpios. Os ímpios serão atingidos, ou seja, aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus, não tinham a marca de Deus em suas vidas. E eles, com seus pensamentos e atitudes, demonstram a plenitude da marca de Satanás em suas vidas, porque eles não irão querer ouvir, não irão se arrepender. Conforme a palavra de Deus fala aqui na sexta trombeta, que o sexto anjo, ele tocou a sexta trombeta e tinha uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E a palavra de Deus diz que eles foram soltos. Eles foram soltos porque eles estavam preparados para esse momento de grande aflição, de grande agonia que a terra iria passar junto com seus moradores. E foi-lhes dado uma ordem que eles deveriam matar a terça parte dos homens. A quinta trombeta fala sobre a aflição na carne, na alma do homem mesmo, algo que vinha para lhes causarem dor. E agora, na sexta trombeta, fala que era para matar a terça parte dos homens. E a Bíblia diz que os cavalos, nessa visão, eles cavalgavam e tinham couraças de fogo. Eles eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. A palavra de Deus fala. Meus amados irmãos, a questão é que a igreja hoje, ela tem que buscar a presença do Senhor. A igreja, ela é embaixadora de Cristo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que eles danificaram. A terça parte mataram. A terça parte dos homens que habitavam sobre a face da terra. Então nós podemos ver nessa sexta trombeta que o juízo de Deus, ele vai se agravando ainda mais. Ele vai avançando para um desfecho final. Porque, como falamos anteriormente, se a quinta trombeta traz aflição, a sexta trombeta traz morte. Traz morte. Então essa sexta trombeta, ela tem um propósito de oferecer aos homens uma oportunidade de eles se arrependerem de todos os males, de todas as feitiçarias, de todas as idolatrias, de toda a prostituição sexual, de toda a roubalheira que eles haviam cometido. Mas nós podemos ver
no versículo 20, que esses homens cada vez mais se tornam incrédulos. A humanidade nesse tempo, ela cada vez mais se tornará incrédula. Não vão se arrepender das suas obras malignas. Está na palavra. E cada vez mais o objetivo desses anjos é incitar a humanidade à guerra. Porque eles se deleitam nisso. São anjos perigosos, anjos caídos, perigosos, que serão soltos naqueles dias, conforme diz a narrativa bíblica. Então eles vão se deleitar, porque a humanidade não vai se arrepender e eles não vão estar nem aí para o sacrifício humano que ocorrerá naqueles dias. Então, essa guerra terrível, incitada por eles, aonde eles se deleitarão nisso, é algo real, algo que vai acontecer sobre essa terra. E a gente vê que a palavra fala do número 4 no Apocalipse, que simboliza o mundo, a criação. Então isso quer dizer que esse juízo aplicado por Deus naquele dia tem proporção global. Quer dizer que não vai ser lá somente na Europa ou na Ásia, mas vai ser no continente africano, vai ser no continente americano, aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central. Esse juízo vai ser sobre toda a terra, meus amados irmãos. Sobre toda a terra ela vai se agonizar. E os homens não vão se arrepender. E a Bíblia diz que Deus ele vai enviar as duas testemunhas, conforme na narrativa da palavra de Deus aqui no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor, de Apocalipse. Que a Bíblia fala sobre essas testemunhas. Mas a Bíblia ela fala que não diz o nome dessas testemunhas, como é cogitado, é especulado por muitos. Será se é Moisés, Elias, Enoque? Será? Mas a Bíblia não diz o nome. Eu só sei de lhe dizer uma coisa, que as duas testemunhas são pessoas de carne e osso que serão preparadas para aquele dia, para aquela hora, aonde eles vão profetizar sobre a terra durante 1260 dias. Vestidas de pano de saco, como diz a própria palavra de Deus, para que a terra possa ver isso e possa acreditar. A palavra de Deus fala que se alguém quiser causar danos às duas testemunhas, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Então esses homens foi dada autoridade para as duas testemunhas, para que eles cerrassem o céu. Se eles dessem ordem para que não chovesse, não iria chover. Então serão homens santos que profetizarão naqueles dias. A palavra de Deus fala isso, porque a terra ela vai estar demais, a humanidade vai estar demais. Então, nesse ponto, nós não sabemos, conforme falei anteriormente, especular quem são as duas testemunhas. Porque a Bíblia, ela não diz. Vão aparecer em um contexto muito difícil, segundo a escatologia bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus fala que a terra vai ouvir a mensagem da palavra de Deus naqueles dias, mas os homens não darão crédito à palavra de Deus. O mundo é o mundo iníquo, o mundo daqueles dias. Um mundo iníquo, um mundo que não pensa em Deus, um mundo alheio às coisas de Deus, um mundo perverso, um mundo caótico. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, categoricamente fala que quando terminar esses dias, a besta virá e vencerá as duas testemunhas.
Meus amados irmãos, o cenário está sendo preparado. Cuide com a tua vida espiritual, a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é casado, cuide da tua esposa, cuide do teu esposo. Se você tem filhos, cuide dos seus filhos. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o grande dia está se aproximando, diz a palavra do Senhor.